Caro presidente desta sessão, senador Aníbal Diniz, meu querido colega e companheiro de vida toda no Acre, caro governador Binho Marques, e também companheiro de lutas e de vida toda no estado do Acre. Estou longe de ter sido chefe do Binho. E, na maioria das vezes, ele era meu chefe, porque eu seguia o caminho que ele apontava, especialmente na educação. Mas trabalhamos muito durante essa vida que temos, e eu tenho muito orgulho de ter compartilhado extraordinários momentos na minha vida, principalmente como gestor público ao teu lado. Queria cumprimentar o Cibá, nosso companheiro também, que tem uma história de vida muito bonita e rica, e que o Acre ganhou como acreano, e que hoje tão bem representa o nosso estado na Câmara Federal. Mais uma vez, cumprimento a Janete Capiberibe e agradeço. Fico honrado de ter na política brasileira uma mulher como você, Janete, e que agora também consegue fazer o Brasil institucionalizar a figura de Chico Mendes como patrono do meio ambiente brasileiro. A querida Ângela Mendes, que aqui, como foi dito, representa toda a família. Ontem ainda eu falava com a Elzamar, porque nós estávamos na entrega do prêmio Chico Mendes de Florestania no cair da tarde, início da noite em Rio Branco, e tanto o Sandino como a Ilza estavam tentando vir, mas de fato a Helenira está com problema de saúde, e a Ângela está aqui com a missão de representar a família, e fez de uma maneira brilhante, com a fala histórica, aqui na tribuna do Senado, mas numa sessão do Congresso Nacional. Queria cumprimentar a todos, a todas que estão aqui, e dizer que eu não sou muito afeito ao culto de personalidades e pessoas. Porque, normalmente, fazendo isso, você corre um risco de uma vulgarização. Isso está na história do Brasil. Está ali o Maurício, mas certamente, no segundo reinado, se distribuía títulos de nobreza, aliás, se vendia títulos de nobreza. Durante muito tempo, até como uma forma de se manter o poder. Na nossa República, os exemplos não são muito bons no culto a alguns personagens. Mas eu falo aqui da tribuna do Senado, numa sessão do Congresso. Se eu fosse fazer uma lista dos 100 brasileiros mais importantes do século passado, nessa lista estaria o nome de Chico Mendes. E seria justo o nome dele estar nessa lista. Uma pessoa simples, oriunda do povo, simples, sobrevivente, porque viver na Amazônia é uma bênção de Deus pelas dificuldades. Chegou a ser sinônimo de morrer e ir para a Amazônia. No dicionário. Nós tivemos que viver um processo de adaptação homem e natureza. Ganhar imunidade. É só ver que hoje o Brasil freou o processo de aproximação com povos indígenas que ainda vivem isolados, porque nós somos contaminados, nós não índios. Um contato com a tribo indígena que temos o privilégio, a honra, o orgulho de ter no Acre, os índios isolados, o contato com eles significa dizer que 70%, 80% daquele povo vai ser dizimado só por ter um contato conosco. E o Brasil, acertadamente, agora não tem uma política de contactar. Identifica um povo isolado, tenta proteger, até que a gente possa evoluir um pouco. Então, Chico Mendes, o Binho foi muito feliz, porque, como vão passando os anos, são 25 anos da morte do Chico Mendes, nós temos uma responsabilidade
com as gerações que estão vindo. Quando o Chico Mendes morreu, quem estava nascendo hoje tem 25 anos. Quem tinha 10 tem 35. E se nós não tentarmos traduzir um pouco os ideais de Chico Mendes, o seu propósito de vida, as suas preocupações, como tão brilhantemente fizeram os que me antecederam, mas destaco aqui a fala do governador Binho Marques, que foi o primeiro de nós a ir para Chapuri. Eu ontem fiz uma postagem na minha página, fanpage, e pus uma foto do Binho de bermuda, dando aula debaixo de um barraco de palha, sem paredes e sem carteira para os alunos. Eram assim as escolas que o Chico Mendes criava junto com a Mari no projeto Seringueiro. E o Binho era professor. Foi para lá. Ele foi primeiro, foi antes da Marina, foi antes de mim, antes do Tião, antes de todos nós. Conhece bem essa história, viveu bem. Porque imagine se o Chico Mendes não estava lutando por questões econômicas, meramente econômicas, mas ele incorporava conceitos em ideias simples, mas conceitos que estão hoje mais atuais do que naquela época, porque são mais perceptíveis, são mais visíveis os problemas e também as soluções. Mas naquela época, pensar isso, aí estava o visionário. Porque era simples. Ora, se tem gente querendo fazer reforma agrária na Amazônia, se tem gente querendo pegar uma região que há 100 anos o Brasil tentava desenvolver alguma atividade e não desenvolvia, por isso que era chamado um grande vazio, uma região que o Brasil tinha que explorar, aí chega alguém com uma proposta, o governo, a elite brasileira, com a proposta de transformar aquela região numa efervescente economia, onde o dinheiro jorraria, onde as mudanças aconteciam. Vocês acham que é fácil se contrapor a isso? A colocar algum caminho alternativo a isso? E aí o Chico fez vinculando-se a conceitos que estão atuais hoje, no outro século. Foi isso que aconteceu no Acre. A reforma agrária, é óbvio que naquela época, concebida, não daria certo, como não deu. É um desastre a reforma agrária feita na Amazônia. Um desastre em 3 aspectos. Querem debater o desastre do ponto de vista econômico? Nós aceitamos. Foi um desastre econômico a reforma agrária feita na Amazônia. Foi um desastre social e foi uma tragédia ambiental. Concluir agora é fácil. Transformar isso em número agora é fácil. Mas fazer isso quando as coisas estavam sendo propostas, aí nós tínhamos que ter alguém com a sensibilidade, com a capacidade, com a visão que a gente encontrou no Chico Mendes, nosso mestre, nosso professor. A Amazônia é muito complexa. A biodiversidade da Amazônia é algo extraordinário. Não tenho nenhuma dúvida que na Amazônia, na biodiversidade, na natureza, estão todas as respostas para as perguntas que fazemos e aquelas que ainda não aprendemos a formular. Na Amazônia, na natureza, na biodiversidade, estão todas as respostas para os problemas que nós levantamos hoje, inclusive para aqueles que ainda não aprendemos a levantar. Mas nós não entendemos ainda hoje assim. Viramos o século, viramos o milênio, e nós não entendemos ainda hoje o que temos de patrimônio. Por isso que eu queria aqui fazer uma referência. Um dos aspectos, e eu, como engenheiro florestal, tive o privilégio de estar aqui na UNB, em 85. Foi aí que eu me encontrei mais fortemente com essa causa. Porque foi a UNB que sediou o primeiro encontro dos povos da floresta, o primeiro encontro nacional dos seringueiros.
E ali eu fiz uma conversa de aluno de engenharia florestal acreano com Chico Mendes. E me encontrei na vida. Depois daquele encontro, 5 anos depois, eu já era candidato ao governo do Acre. 1 ano depois daquele encontro, eu ajudava na coordenação da campanha de deputado estadual do Chico Mendes, eu e Binho. A nossa incompetência. É melhor assumirmos a culpa, Binho, do que tentar compartilhar com os outros. Nós conseguimos um pouco mais de 100 votos para o Chico Mendes em Rio Branco. Eu, o Binho e mais um. Provavelmente os 97 eleitores que deviam estar todos em campanha. Lembro que numa dessas tentativas, saindo do casarão, depois de um encontro com o Chico, falando, Chico, está difícil a eleição, vamos ver se a gente pede uns votos na rua. Saímos com ele caminhando do casarão, entramos na Avenida Getúlio Vargas, rumo ao Palácio, descendo, que era um lugar de maior trânsito de pedestres. A gente não falava com ninguém e ninguém falava com a gente. Óbvio, desconhecimento. Eu, um recém-chegado de volta, formado, e o Chico, porque tinha mais gente que não gostava dele do que gostava naquela época, pelo menos em Rio Branco, porque viu nele um problema. E quando chegamos perto do palácio, uma pessoa de longe reconheceu o Chico e falou, Chico Mendes. Assim mesmo, sem plural, e cortando ainda um pedaço do nome. E ele, ô companheiro, assim mesmo, companheiro. E se abraçaram um pouco, e o companheiro dele falou, Chico Mendes, vi dizer que tu vai virar político agora? E ele vai e responde, não é, companheiro, não é que me puseram nessa fria? Ora, o único voto que nós tínhamos possibilidade de ganhar, certamente não ganhamos. Porque se aquele era companheiro dele, não ia colocá-lo numa fria daquela. Esse era o Chico. Mas ele era uma figura, porque nós achávamos que se ele virasse autoridade, deputado, ele poderia sobreviver. Era muito por isso. Não era em busca de poder, não era em busca de querer começar um processo, não tinha essa dimensão. Ali, naquele momento, a intenção era ver se ele seguia vivo. Eu estava falando ali com o senador Aníbal. Essas coisas de número, né? O Chico nasceu em 1944 e morreu em 1988, aos 44 anos. É muito 4, é muito 8, essas coisas todas que quem lida com isso tem que entender, porque não é possível. Né? Sendo a pessoa que foi. Eu não trabalho com numerologia, mas eu aprecio quem trabalha e acho que tem um monte de mistérios no nosso entorno que a gente precisa levar em conta, sempre. E eu faço questão de levar alguns. Mas eu queria me prender um pouco a essa ideia de, pelo menos, tentar vincular a história, o legado de Chico Mendes, aos desafios que a humanidade vive hoje. E passar para, quem sabe, alguém que possa estar nos ouvindo na Rádio Senado, na TV, vendo na TV Senado, principalmente os jovens. O Binho falou do socioambientalismo. A gente pode, inclusive, nos ideais do Chico, incluir a economia sustentável e o socioambientalismo, porque era mais complexo e mais amplo mesmo. Ele mexia em todos esses aspectos. Quando ele se contrapunha à estrada, não era que a estrada não saísse, é que a estrada levasse em conta uma economia sustentável e o socioambientalismo. Quando ele se opunha à reforma agrária feita na Amazônia, não era uma questão de ser contra, como convencionalmente se fazia o enfrentamento. Era porque ele queria componentes econômicas diferenciadas e socioambientais diferenciadas. Tinha conceito. Então, o Chico Mendes não fez um enfrentamento convencional, simples. Vamos defender a classe trabalhadora. Na Amazônia, éramos tão poucos. Não daria certo. Dentro dessa complexa
agenda nova e diferente e inovadora, ele incorporou o meio ambiente, a floresta, como uma casa. Ninguém tinha feito até então isso. Ninguém tinha feito. Então, é de fato conceitual, complexo, a partir de ações muito simples. O sonho era mostrar que a floresta, eu não gosto muito desse termo, porque ele não é completo, que a floresta vale mais em pé do que destruída. É porque ele não responde tudo isso. A floresta em pé, sem nada, ela é uma contribuição importante, mas a floresta, ela é tão cheia de vida que cabe a vida humana também na relação com ela. Eu penso assim. E isso o Chico incorporava. Ele nunca falou que não queria atividade humana dentro da floresta. Nunca. Ao contrário, ele queria que aquilo virasse política pública. A presença humana, a floresta, a conservação, o uso dos recursos. Eu incorporei esse conceito na minha vida, no governo, na prefeitura, tirando, pelo menos, aquilo que eu alcanço tirar de lições dessas posições do Chico Mendes. Eu estou fazendo questão de falar assim, e peço desculpas até por estar me estendendo um pouquinho, mas porque eu acho que para constar nos anais do Senado Federal, é uma sessão do Congresso. São 25 anos sem Chico Mendes. A agenda do mundo hoje, ela nos permite visualizar as preocupações do Chico Mendes. O Brasil ainda não encontrou a reforma agrária para a Amazônia. As reservas extrativistas foram criadas, mas para dar uma resposta ao movimento social, à própria imprensa, ao movimento ambiental, do que por uma decisão política de ser implementada. O Chico Mendes morreu em 88. A pior década, do ponto de vista da floresta, foi a de 90. Maior destruição. Para o Acre já tinha começado na década de 70. É bom que se diga. Tirando o Acre, que já tinha vivido o seu apocalipse e que fez o Chico levantar um movimento social contra, o resto repetiu a tragédia do Acre na década de 90. Foram recordes de destruição. Mas também, a partir do movimento pós-morte de Chico Mendes, desenvolvido no Acre, a gente contaminou a Amazônia toda e conseguiu, então, arrefecer essa política de destruição na Amazônia. Então, veja onde é que está o Acre, o povo acreano, os movimentos sociais, antes, com o Chico Mendes, e depois de sua morte. Isso é fato. Ninguém escreve, ou escreveu ainda, contando isso que a gente consegue, de alguma maneira, demonstrar. Então, o legado, depois de 25 anos sem Chico Mendes, eu acho que é um legado, do ponto de vista da proteção da floresta, positivo. Nós conseguimos, por fim, e reduzir a destruição das florestas no Brasil, graças a um movimento que começou antes da morte de Chico Mendes, que ganhou dimensão depois com a morte dele, e um trabalho que foi feito depois. E que o Acre está bem no centro dele. O Acre é o estado hoje, proporcionalmente, que menos desmatamento tem. O governador Tião Viana tem o comemorar. Comecei um trabalho lá atrás, o Binho aprofundou esse trabalho, e o Tião está levando adiante um projeto no sentido da gente tentar, de fato, reduzir o desmatamento, a destruição de floresta, por atividades econômicas que possam, de alguma maneira, primeiro, usar melhor as áreas já desmatadas e evitar ao máximo a supressão de vegetações novas. Mas o Brasil conseguiu isso também. Começou no governo do presidente Lula, com a ministra Marina, seguiu com o MINC e hoje segue com a ministra Isabela Teixeira. É fato. Nós temos quebrado o recorde. Quando a Marina saiu, o desmatamento estava perto de 7 mil quilômetros quadrados, hoje está em 4 mil. Houve uma redução. E todos nós sabemos que agora é muito mais complexo fazer essa redução. Porque tem o desmatamento legal, autorizado por lei. Mas acho que está errando aqueles que apostam que o Brasil vai voltar a ser o que era na década de 90. Está errado. Não tem mais espaço para isso acontecer. Desde que a gente minimamente também mantenha
ativado os sensores da sociedade, dos movimentos sociais e de todos nós que, de algum lugar, podemos dar um grito, seja do ponto de vista institucional dos mandatos ou não. E aí eu queria aqui concluir falando que, voltando à história do uso da floresta, nós não podemos ficar num debate só se desmata ou não desmata. Temos que ter um mínimo de percepção do que dá para fazer. Eu, particularmente, acho que o grande desafio nosso agora é transformar a floresta num ativo econômico. Como o Chico trabalhava. Eu ajudei, como um técnico da Funtac, junto com o Gilberto Siqueira, junto com o Sérgio Nakamura, nós ajudamos, trabalhando para, naquela época do IBDF, pegar e implantar cooperativa. Essa escola. Eu ajudei no desenho dela. O Binho estava lá na implantação dela com o Chico Mendes. Era um recurso do BNDES, que a gente trabalhou na Funtac, com o CTA, vinculado ao PEMACI, e depois um outro recurso do BNDES, conceituando, porque tinham aquelas escolas que eram uma palhoça, depois esses projetos, as melhores escolas de Chapuri, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista das instalações, do funcionamento, eram essas, que tinham sido idealizadas pela Mari, pelo Chico Mendes, lá no Projeto Seringueira, e que o Binho era um dos que trabalhava na implementação dela. São histórias. Tinha um programa de formação social para os agentes comunitários de saúde, estava posto. Tinha um programa de desenvolvimento econômico comunitário. As três dimensões, social, ambiental e econômico. Os governos não incorporavam isso. Nossos governos tentaram fazer isso. O Tião agora segue com essa missão. O Binho, depois de uma série de aperfeiçoamento, que você era o coordenador, quando eu era governador, você era o responsável pelo programa de desenvolvimento econômico, inclusão social, além de secretário de Educação, ali nós concebemos o PROACRE, um dos projetos mais interessantes que o Banco Mundial já aprovou, que está em execução hoje. E que conceitualmente precisa ser trabalhado diariamente, porque foi concebido conceitualmente. Então, floresta, o Acre, no último ano de governo do Binho, ele foi para a Califórnia, com Schwarzenegger, que ficou famoso por ser o exterminador do futuro. E como governador, junto com o Binho, e outros estados do mundo inteiro, numa concorrência, sobrou só o Acre e a Califórnia, firmando as normas, os critérios, para fazer algo absolutamente novo no mundo, que é de alguém pagar pela manutenção da floresta em pé. E o que era o exterminador do futuro passou a ser o ajudador, o mantenedor do futuro do ponto de vista das florestas. Floresta era um problema para o governo, Chico Mendes vivo. Depois da morte dele, seguiu sendo um problema. Nós fizemos um trabalho no Acre, mostrando o contrário. O mundo mudou. E depois começou-se a ver que floresta podia ser parte da solução. Eu acho que é a solução do todo. Sigo achando. E o que é que aconteceu depois disso? O governador Tião Viana agora recebeu 17 milhões de euros, o governo do Acre. O Eufran, o Fábio se empenharam muito nisso, a equipe do governo toda, o Tião, está executando 17 milhões de dólares do banco KfW, Cooperação Alemã, pela compensação ambiental de não se ter desmatamento no Acre, ter sido feita a redução do desmatamento. O senador Aníbal foi na COP19 agora. De lá ligou os fusos horários, e existia a possibilidade de mais 9 milhões de euros. O Aníbal trabalhou, conseguiu, com o governador Tião, com o Eufran, numa batalha com o próprio Ministério do Meio Ambiente, que estava desenvolvendo um outro programa e queria colocar todos. Mas o Acre tinha desenvolvido uma tecnologia de conservação da floresta. Do mesmo jeito que o governo federal desenvolveu uma tecnologia de acolhimento dos pobres com o governo do presidente Lula e com a presidenta Dilma, o Acre desenvolveu uma tecnologia
de compensação ambiental, junto com o estado da Califórnia, única no mundo. É o único estado no mundo que tem isso. Esse é um legado do nosso trabalho no governo. Esses são a materialização daquilo que a gente queria fazer em respeito à memória de Chico Mendes. E que alguns, tão rasteiramente, tentam desqualificar ou tentam não enxergar. É tão ruim ver o debate sobre floresta, sobre o futuro, sendo feito nos níveis que eu vejo em algumas notas de jornais, ou alguma rodapé de publicações, ou em alguns posicionamentos que eu vejo hoje. Tão sem conceito, tão sem relação de amor pela vida. Gente, o planeta está em risco hoje. Somos 7 bilhões de pessoas. O planeta não aguenta esse modelo que está na mente nossa de produção e consumo. Não aguenta. E nós vamos ser 9 bilhões de pessoas em 2050. Não tem possibilidade. Nós agora, com a nossa atividade, nós estamos alterando a temperatura, o clima do planeta. Saiu agora em setembro o IPCC, o relatório do IPCC. 2.500 cientistas trabalharam 7 anos. Uma conclusão unânime deles: a alteração, as mudanças, as transformações que nós estamos tendo no planeta, para pior, alterando o clima, inclusive, são fruto da atividade humana. Essa é uma conclusão. Então, isso tem uma conexão direta com os ideais de Chico Mendes. Tem uma conexão direta com o propósito que a gente, no Acre, tem procurado transformar em políticas públicas. Então, quando eu vejo alguém, direto ou indiretamente, falando mal da floresta, querendo entender floresta como problema, não como solução, é terrível. Quando a gente começou essa batalha, manejo florestal era quase um palavrão. E aí fica uma situação muito difícil. Os que têm raiva da floresta não querem valor nenhum para ela, querem tirá-la. Alguns radicalizam, dizendo serem defensores da floresta, num equívoco sem tamanho. É tão ruim a posição de alguns radicais que defendem a floresta da maneira como defendem, quanto daqueles que querem o fim da floresta. É a mesma coisa para mim. Eles estão tão radicalizados nas pontas que se emendam. Porque quando você radicaliza muito para um lado, você se encontra com outro que radicalizou pelo outro lado. Fica perto. Mas são contra manejo de floresta. Manejo de floresta não tem mais problema técnico. Basta um pouco de leitura, um pouco de dedicação para chegar perto. Não há problema técnico em manejo de floresta. Existe problema de gestão, de responsabilidade, de má condução. Óbvio, como tudo que nós fazemos. O problema de manejo florestal é puramente de decisão política. Enquanto floresta não tiver endereço em Brasília, enquanto floresta não for vista como um ativo econômico, uma vantagem comparativa para esse país não vai ter entendido nada de ser o detentor, de ser o cuidador da maior floresta tropical do planeta. 25 anos sem Chico Mendes. Não sei se vamos ter que esperar o 50º para vir aqui na tribuna para a gente dizer que o Brasil aprendeu com os ideais de Chico Mendes. Não sei se vamos ter que esperar 100. Tomara que não. Mas nenhum de nós precisa esperar nenhum único dia para se juntar no esforço de levar adiante os ideais de Chico Mendes. No Acre, a gente tem tentado fazer isso. Tomara que essa força fantástica, que é a nossa juventude, que é quem está mais perto dessa temática ambiental, possa fazer isso, sem tutela e sem tutores, mas sempre vinculadas nos verdadeiros ideais de Chico Mendes, que estão mais vivos do que nunca. Muito obrigado. Viva Chico Mendes!